Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho científico desenvolvido por aqui. No Ciência em um Minuto de hoje, a gente vai conhecer a pesquisa do Igor Alves de Souza, que é doutorando em Biologia Comparada na USP. Desde o mestrado, ele estuda a alimentação dos primatas, um estudo que pode ajudar na preservação das espécies. A minha pesquisa começou ainda no mestrado, quando eu estudava bugios, e eu queria entender um pouco mais sobre como uma dieta mais próxima da que eles têm em vida livre pode mudar o comportamento deles e melhorar, assim, então, o bem-estar dos animais que a gente tem hoje espalhados aí sob cuidados humanos pelo Brasil. Tive alguns dados muito interessantes, né? Para quem não conhece, os bugios eles se alimentam muito de folhas. Então eu fui buscar algumas informações na composição nutricional. Que tipo de nutrientes esses macacos eles preferem, que tipo de nutrientes eles evitam. Encontrei que eles têm uma dinâmica fisiológica de evitar alguns alimentos. E aí isso levou para a pesquisa de doutorado, onde a intenção é trabalhar com mais espécies, em colaboração com o Centro de Primatas, lá em Belém do Pará, para abranger uma maior variedade de espécies, então de alimentações, ver se todo mundo tem a mesma relação com a comida e partir para um aspecto mais sensorial. Por quê? A gente vem aí de um cenário que as florestas estão cada vez sendo mais desmatadas e é muito importante entender, então, o que esses animais precisam para sobreviver, o que a gente precisa para conseguir reproduzir eles em cativeiro para promover essa conservação. Então é perceber essas nuances para a gente aprender como conservar melhor dessa biodiversidade que no Brasil é muito abundante, né? Estudos como o do Igor são fundamentais para a gente conhecer melhor a fauna brasileira e preservar esses animais. Salvador, eu vi uma entrevista de um professor da USP, o Maurício Taleb, em que ele fala que os primatas estão ameaçados pela expansão demográfica e que algumas espécies ajudam a espalhar sementes de árvores. Quer dizer, não seria bom se a gente trabalhasse junto com eles para preservar as nossas florestas? Sem dúvida, Cecília, é mais um exemplo aí do impacto que a gente tem com a devastação da Amazônia, do Pantanal, dos nossos ecossistemas, porque esses bichos, eles têm uma área que eles precisam para se manterem viáveis como população, né? Quer dizer, é uma certa quantidade de alimento, é uma área de ocupação. Se você vai diminuindo, seja pela expansão demográfica, digamos, comendo a floresta pelas beiradas, seja pelo desmatamento para uso agrícola ou uso para pasto, ou mesmo para extrair a madeira, que acontece muito, você vai diminuindo a região em que esses bichos podem habitar, onde eles são viáveis, e você não sabe qual é o tamanho mínimo que você tem até que você faça colapsar aquela população. E aí colapsa uma população, nós estamos falando de um ecossistema, cadeias alimentares. Some um bicho, começam a proliferar outros que aquele bicho ia ter que comer. Você bagunça todo o ecossistema e você basicamente não sabe para onde ele vai. Então, assim, o que a gente tem feito de forma sistemática é brincar com coisas que a gente não sabe aonde vão. A gente mexe no ponto de equilíbrio ali dos ecossistemas e não sabe para onde que eles vão. Muito se fala sobre desertificação da Amazônia. Você tirar um pedaço da Amazônia tal que o que sobra não consegue se manter. E aí você cria uma tendência, mesmo sem desmatar mais, da Amazônia aí se desertificando. Então é um drama muito grande, a gente não tem a compreensão. A verdade é que o ser humano ficou grande demais para o planeta, né? Ele ficou grande demais, ele é poderoso demais, ele mexe demais com todos os sistemas, tem muita gente. Nós somos, de certa forma, vítimas do nosso sucesso. A gente se reproduz de forma fantástica, a gente evita a mortalidade infantil agora com a medicina moderna de uma forma muito eficiente, e somos muitos, e a gente não aprendeu a conviver com os ecossistemas. Se a gente não cuidar de descobrir essa fórmula da sustentabilidade, como fazemos para alimentar 8 bilhões de humanos e preservarmos os ecossistemas, a gente não sabe para onde vai o planeta. E não saber é muito ruim para quem depende dele. Falando em preocupação com o meio ambiente e crise climática, um relatório publicado pela Sociedade Meteorológica Americana mostra que no ano passado, na Europa, a temperatura foi 1,9 grau acima da média registrada entre 1981 e 2010. Isso representa uma alta maior do que se imaginava.
Juliana, você que mora em Portugal há mais de 10 anos, né? Como que essa questão é tratada aí? Existe uma preocupação e desenvolvimento de ações que combatam essas mudanças, ou o pessoal acha que isso aí é bobagem? Olha, Cecília, é engraçado porque existe toda uma preocupação, claro, a Europa está na frente desse movimento do tipo, vamos usar tudo orgânico, vamos nos preocupar com a origem do que nós nos alimentamos, a origem do que é feito, mas a verdade é que, assim, muitas vezes o discurso é muito bonito no papel, mas na realidade não é tão fácil assim. No caso específico de Portugal, é um país que enfrenta um problema gravíssimo de incêndios florestais. É um país que tem uma floresta que foi plantada pelo homem. A maioria das florestas estão nas mãos de proprietários privados, tem muito pouca floresta pública, ao contrário do Brasil, e cabe a cada proprietário fazer a gestão da sua floresta, limpar. E muita gente, claro, para ganhar dinheiro, planta eucalipto e pinheiros, que são duas árvores que têm um potencial econômico para a produção de papel, outras questões, e aí desequilibra o ecossistema e geram incêndios enormes. Em 2017, também, com uma onda de calor enorme, foi um ano que teve, enfim, temperaturas altíssimas. Portugal viveu 2 grandes incêndios que mataram muita gente, destruíram, e eu acho que depois disso a opinião pública passou a ficar um pouco mais consciente disso, existe uma preocupação. Agora, a verdade é que a Europa conseguiu muito de sua descarbonização simplesmente transferindo a poluição para outros países. As fábricas europeias foram, em larga medida, fábricas poluentes para a China, foram para outros países, até na África, onde essas emissões passam a ser feitas pelos outros países. A poluição do ambiente, da água, passa a ser feita em outros lugares. Então, existe uma questão agora também de pensar nisso, repensar a questão da nossa própria pegada, do fato do que a gente tem de poluição não ser produzido no continente, não significa que isso não tenha um impacto. Acho que esse é o ponto principal. E só para concluir sobre a situação europeia, é interessante que aqui cada vez mais se usa uma abordagem de processos para tentar algum tipo de mudança. Nós temos jovens que têm processado os governos regionais, tem na Alemanha uma série de processos contra empresas, na Holanda o governo chegou a ter de mudar a política climática por conta de um processo. Então a percepção que se tem na incapacidade da ONU ou das COPs, de todas as instâncias internacionais, de chegarem a um acordo num nível internacional, de alto nível, o que acontece são grupos que se organizam para forçar ações menores via tribunal, via, enfim, as cortes europeias ou cortes nacionais, para conseguir algum tipo de mudança. E, assim, é um trabalho de formiguinha, mas tem conseguido alguma coisa, gente. É bem interessante. Esse mesmo relatório... Claro. Posso complementar? É muito bacana isso que a Juliana chamou a atenção desses pequenos grupos, e eu queria destacar a importância de pequenos grandes grupos que existem no Brasil, e que estão passando por um momento muito difícil. Estou me referindo aos grupos indígenas, né? Temos vários líderes, e lendo o Davi Copenau, um líder Yanomami, por exemplo, Juliana, ele sempre diz, é impressionante como os brancos chegam aqui e dizem o seguinte, você quer que eu te ensine a plantar mandioca? Né? E a resposta do Copenau eu sei, nossos ancestrais sempre plantaram aqui em harmonia, então o que é que vocês têm para ensinar? Aí o Krenak tem falado muito desse problema do antropoceno, em referência ao que o Salvador falou, ou seja, vivemos num momento, que é o momento do antropoceno, que os homens dominaram de tal maneira o planeta que não vivem mais em equilíbrio com ele. Então, acho que nós estamos vivendo no Brasil um momento muito difícil para os grupos indígenas, toda a discussão no Supremo Tribunal Federal do marco temporal, e esses são grupos que milenarmente sabem muito bem como viver na Amazônia sem criar desertos, como Salvador chamou a atenção, e que estão sendo invadidos nas suas terras, né, por madeireiros, por grileiros, e acho que nós precisamos ouvir esses grupos, né? Eles são os nossos grandes especialistas, né? Desculpa interromper, Cecília. Nada, Lília. É bom a gente ter esse panorama, o máximo de informação que a gente puder é sempre bem-vindo. Esse mesmo relatório faz um alerta para o Brasil. Aqui o problema é a seca. A seca extrema do ano passado pode não ser uma exceção, e sim
uma tendência. Um outro estudo desenvolvido pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, mostra que as mudanças climáticas podem fazer com que aconteça uma grande mudança na agricultura mundial. Terras que hoje estão congeladas podem ficar próprias para plantio. O aumento da temperatura e a seca podem dificultar o cultivo em países que hoje são próprios para isso, como o Brasil. Lília, a humanidade está pronta para essa evolução ou seria involução, essa inversão aí? Você diz inversão de valores, inversão? Só me explica melhor. A inversão, né? Não, a inversão. Hoje a terra que está produtiva fica improdutiva e o país que não tinha lá a terra boa para produção começa a produzir. Então essa troca de papéis. Eu não sei, né? Eu acho que a gente está num momento de crise, não é, Cecília? Crise tem a ver com a ideia de decisão, né? Crise também é uma palavra que aparece em todas as áreas, na área médica, Daniel falará muito melhor que eu. Ela quer dizer, enfim, diz respeito a um paciente que está na beira do abismo, mas que não caiu. Eu acho que há ainda, vamos dizer, que a questão do meio ambiente entrou na nossa agenda de uma forma muito forte. O governo brasileiro não faz dessa maneira, eu concordo, assim, temos um governo obscurantista e negacionista que não vai nos ajudar, que inclusive tem animado setores do agronegócio, que são setores muito predatórios e que poderiam sinalizar para esse panorama que você destaca, ou seja, locais que sempre foram grandes produtores de matéria-prima, agora não fazem mais, e o contrário começa a acontecer. Eu não sei dizer, historiador sempre foi ruim da lógica do ser, né? Ou como dizia o conselheiro Ares, grande personagem do Machado de Assis, as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, né? Eu tendo a pensar, Cecília, que essa quebra de braço ainda não ocorreu. Eu costumo também dizer que eu sou otimista, sou pessimista no varejo e otimista no atacado. Que tal se os países que sempre produziram matéria-prima continuarem a produzir de uma forma mais equilibrada e que os países que sempre consumiram apenas matéria-prima comecem a produzir também, né? Eu acho que esse mundo é mais equilibrado que nós desejamos, né? Não só desejamos, que nós necessitamos, porque senão não vai dar certo. Vamos combinar que a Covid-19 já foi um sinal muito grande nesse sentido, né? Ou seja, quem foi atacado pela Covid-19? Os humanos, digamos assim. Né? Os animais ficaram felizes, né? Viveram, nunca vi tanto passarinho, nunca vi tucano nos lugares que eu vejo tucano, nós temos registros nos mares, uma mudança muito saudável. Acho que nós é que temos que nos alterar, né? Eu acho que se a gente não aprender com o que aconteceu, que vem acontecendo nesses 2 anos, não vai dar tempo. Aí não vai dar tempo para ninguém, né? Ser membro do My News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São 2 opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios.